Irmãos, com alegria a gente retorna hoje ao texto de Romanos, capítulo 5. Eu quero te convidar, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós estamos meditando já há um tempo, hoje é a 34ª mensagem da carta de Paulo aos Romanos, e eu estava com saudade do texto, da gente retornar a esse momento aqui, capítulo 5. E eu quero mais uma vez te encorajar a retomar a leitura desse texto riquíssimo que é a carta de Paulo aos Romanos. Se você puder preparar o teu coração a cada domingo, estamos agora no capítulo 5, então fica nesse capítulo. Vai lendo de 1 a 5 novamente, vai preparando o teu coração para aquilo que já foi pregado, para aquilo que tem sido falado aí na palavra de Deus. Chega aqui nesses encontros de domingos, aos domingos aqui, com o coração preparado. Deus permitindo, até dezembro chegaremos ao capítulo 8 de Romanos, assim é a ideia, o desejo do nosso coração, que Deus assim permita e faça da vontade dEle no nosso meio. Mas eu quero te convidar a ler, vamos ler no texto da NVI, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. E quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Hoje nós vamos falar desse amor de Deus. O que é ter essa experiência de ser amado por Deus? O que é isso? Como está descrito no versículo 5, aqui, que nós lemos nesse contexto todo, dos versículos de 1 a 11. O que é essa experiência do amor de Deus? Que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Vamos ler o versículo 5 de novo? Diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que é esse amor derramado? Que fala, algo foi derramado em nossas vidas, para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Algo que podemos sentir no nosso coração, conhecer, saber. Não é apenas um conceito, não é apenas um argumento, não é apenas lógica. Tudo faz parte da maneira como Deus nos fez, nos criou, mas há algo que a gente experimenta também. Algo que a gente sabe que Deus tem feito, tem realizado. Aquele que está em Cristo,
ele experimenta esse amor de Deus. É disso que a gente vai falar hoje. Nesse texto que nós lemos hoje, pelo menos aqui, 4 pontos que falam, que nos ensinam sobre a experiência do amor de Deus. E o primeiro ponto aqui, irmãos, é entendermos que essa experiência do amor de Deus foi derramada. É derramada através do Espírito Santo. Interessante, a gente está falando bastante do Espírito Santo hoje. E vamos falar nesse mês de setembro. Porque a gente precisa ter a nossa mente e coração alertas para essa verdade. Que algo já foi derramado sobre todo aquele que está em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém aqui talvez tenha ou talvez não tenha, se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você foi selado pelo Espírito de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus porque foi derramado, e é isso que Paulo está falando aqui. Há uma experiência que é única para aqueles que estão em Cristo. E aqui há uma diferença para todos os demais caminhos religiosos que outras pessoas podem tentar trilhar, mas não vão experimentar o Espírito Santo de Deus, que é derramado apenas por meio de Cristo Jesus. O texto não diz que é derramado por meio da Igreja Batista, o texto não diz que é derramado por meio da Igreja Pentecostal, o texto diz que é derramado porque veio por meio de Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo. Aliás, o pastor John Stott, no seu comentário em Romanos, ele diz assim: por meio de Cristo, temos acesso à graça, que é uma melhor forma de traduzir acesso, porque o texto que você leu aí na NVI, pelo menos, diz que sobre acesso aí no texto de Romanos 5, e aqui ele coloca que acesso que sugere que tomamos a iniciativa de entrar. E ele diz que uma melhor tradução seria introdução. E reconhece nossa incapacidade de entrar e nossa necessidade de que alguém nos faça entrar. Assumimos uma posição firme nessa graça em que fomos introduzidos. Cristo nos introduziu nessa experiência. Por meio dele, temos agora o Espírito Santo de Deus. E essa é uma experiência, irmãos, que também, a experiência do amor de Deus, não apenas é derramada através do Espírito Santo, mas é uma experiência objetiva, factual. Não é conceito apenas. Sim, podemos aprender, podemos ler, podemos refletir, mas nós vamos experimentar algo que é objetivo na vida. Algo que é feito, é por meio de uma verdade objetiva sobre Cristo. É por isso que nós conhecemos a palavra de Deus que nos é revelada, mas há ali uma experiência objetiva na história, um fato. Você tem essa experiência do amor de Deus, porque você pode ver a glória do amor de Deus na obra histórica, feita, realizada em Jesus Cristo, que veio no momento da história, concretamente encarnou, morreu e ressuscitou. É um recorte. Não importa se a revista Veja ou outras revistas, quando chegar perto do Natal, vão questionar o tal Jesus histórico. É história, é fato. Ele veio a um local. Sim, nesse local há dúvidas onde é ali, especificamente, se você for fazer uma viagem até Israel. Mas há um local, há uma região, há um ponto, há cumprimento das profecias em relação à sua vinda. Então, esse amor de Deus, ele é derramado por meio do Espírito Santo de Deus, mas é também objetivo. Há algo que acontece, há uma conexão, inclusive, entre os versículos 5 que a gente leu aqui em Romanos 5 e o versículo 8, porque no versículo 5 diz que o amor de Deus por nós foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, mas olha o que diz o versículo 8. O versículo 8 vai falar que esse amor de Deus está sendo demonstrado por Deus na história por meio da morte de Cristo. Olha o versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E eu quero repetir para você, Cristo morreu. Um dia ele veio e um dia ele morreu
por nós na história. Sim, estamos em 2024, mas teve um momento que essa divisão, ela só surgiu porque ele veio. É por isso que nós falamos hoje 2024 para apontar lá atrás. Ele veio, ele encarnou, ele viveu essa vida, ele se ofereceu por nós e morreu por nós. E ressuscitou, ascendeu e vai voltar para esta igreja que o ama, que tem o seu Espírito derramado, o amor de Deus agora derramado por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Ah, irmãos, algo feito no nosso passado, história imutável. Mas é interessante, Paulo fala, Deus demonstra o seu amor por nós, tempo presente. Foi feito lá atrás, mas ele demonstra, permanece revelando. É algo que está acontecendo agora em nossas vidas. Deus demonstra o seu amor ainda hoje. Mas temos que olhar para a história, naquilo que ele fez em Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente tem que juntar esses versículos aqui. Houve um derramamento do amor de Deus através do Espírito, que é o que o versículo 5 diz. Mas essa conexão, Deus aqui derrama seu amor em nossos corações. E Deus demonstra o seu amor. Para agora a gente vai direcionar nossas mentes, nossa reflexão, o nosso busca para entender a palavra de Deus e a história. Mas a gente precisa considerar e olhar para essa morte do Filho de Deus. A gente tem que meditar sobre isso. Sim, experiência do amor de Deus, ela é derramada, mas é um fato. Aconteceu algo também que demonstrou o seu amor. Esse amor mediado por Jesus, pela morte de Cristo Jesus. É olhar para a morte de Cristo Jesus. Aliás, que mensagem para a ceia do Senhor. Dia da ceia. Não combinado, mas propício para esse dia. Ver a glória do amor de Deus na obra histórica e real de Cristo Jesus. Porque quando um professor de história vier te questionar que isso é baboseira religiosa, então questiona todos os demais fatos históricos que estão sobre a mesa. Porque nada se sustém, tanto quanto a veracidade da vinda de Jesus Cristo, de sua morte. E nós cremos na sua ressurreição histórica também, e na sua ascensão. Vou continuar citando John Stott nessa manhã. Ele diz assim no seu comentário do volume 1 de Romanos, numa edição revisada aí que a editora Ultimato tem publicado em 2 volumes, ele diz assim: os frutos de nossa justificação estão relacionados com o passado, o presente e o futuro. Temos paz com Deus como consequência do nosso perdão passado. Estamos firmes na graça, nosso privilégio presente. Nós nos alegramos na esperança da glória, nossa futura herança. Isso parece idílico, não fosse a 4ª afirmação de Paulo. Nos alegramos nas tribulações. Lembra que esse texto fala também de tribulação? E aí ele vai citar assim: a tribulação é o único caminho para a glória. Foi assim com Cristo, é assim com os cristãos. E ele vai dizer: a tribulação pode levar à maturidade se nossa resposta a ela for positiva, não com raiva ou amargura. Terceiro, a tribulação é o melhor contexto para se ter certeza do amor de Deus. Você está passando por tribulação, meu amor? Você está passando pela tribulação e pedindo que a ausência do amor de Deus... Eu olhei para Dena e fui falar: meu amor, aqui perdi a lógica toda do seu aniversário. E na letra aqui do texto, né? Então falar para ela primeiro e para os demais irmãos. Isso dá um jeito aqui para escapar, né, dos foras, né? Ela me responde e conversa. Isso que é ter intimidade na hora da mensagem. Mas vamos concentrar aqui. Vamos voltar para a tribulação real.
Você está passando por tribulação, meu irmão? Também, ó, sempre dá um jeito, né, de consertar aqui, né? Tem que ser rápido. Irmãos, volta para o versículo 3 de Romanos 5. O que diz aqui o texto sobre tribulação? Paulo está falando, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação faz o quê? Como é que você tem perseverança? Na ausência de tribulação? Você quer aprender a ter perseverança? Toca uma oração com imposição de mãos. Ô Senhor, dá perseverança ao meu irmão Carlão. Carlão, eu estou orando por tribulação na tua vida. Vou orar por isso. Porque não tem atalho para aprender a ser perseverante. Você quer prosseguir? Quer ter um caráter aprovado? Tem que ter tido tribulação para ter perseverança e ter o quê? Caráter aprovado. Porque o caráter aprovado para a gente chegar na esperança não tem atalho. É tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança. Então a gente vai orar por ter esperança, mas quer queimar a etapa. Isso não existe na vida de nenhum cristão. Ninguém que está em Cristo vai estar nesse mundo caído, aguardando ainda a redenção de Jesus. Sobre todas as coisas, a gente não chegou lá ainda. Estamos nesse entretanto. Passando aqui entre uma coisa e outra. Naquilo que já foi conquistado no Calvário, e é quando ele for completar todas as coisas. Meu irmão, essa mensagem de hoje é para te trazer libertação na sua mente, pesada às vezes, que associa a tua tribulação com a ausência de Deus na tua vida. Com essa mensagem triunfalista às vezes, e que quer criar atalho na tua vida, e substituir. Não, entenda que eu estou falando de tribulação, e há muita tribulação que a gente se coloca por nossos erros, pecados, mas aqui eu estou falando de outro tipo. Uma tribulação que vem para ter perseverança. Uma tribulação que é marca de todo aquele que é de Cristo nesse mundo. Todos nós vamos ter tribulação de alguma medida. É por isso que eu falo com carinho, irmãos, não com represália ou com deboche, mas a gente está aprendendo a viver hoje uma época em que as novas gerações não aprendem sobre perseverança. Porque ficou difícil, mudo de escola. Porque ficou difícil, mudo de emprego. Ficou difícil no namoro, mudo de namorado, namorada. Ficou difícil na igreja, mudo de igreja. Ficou difícil na família, eu tento mudar de família até. Saio de casa, vou tocar minha vida. Ficou difícil na vida financeira, como a gente estava tentando aprender, ensinar, e todos nós juntos nessa caminhada, falando sobre finanças, mas eu quero atalho, eu quero que dê certo. Quero que no primeiro emprego, como assim, vai me pagar menos de 10 mil reais? Né? Porque hoje a mentalidade é essa, é pouco, não é suficiente, eu mereço mais, eu sou isso. Mas espera aí, a Bíblia está ensinando aqui, quer ser perseverante na sua vida, vai ter tribulação, porque a escola para ter esperança lá na frente é ter tribulações, ter esperança, caráter aprovado e a esperança. Então, se você encontrar pessoas que têm um coração cheio de esperança, é alguém cheio de tribulação também. Porque essa esperança está sendo alimentada nessa maneira como a vida está aí para nós aprendermos e desenvolvermos. Não tem escape. Fica firme no Senhor. Porque é o Espírito Santo de Deus derramado sobre nossos corações. Porque essa graça eu posso ficar firme porque o Senhor me sustenta nesse período todo e Ele está agindo. O Senhor não está de braço cruzado, o Senhor não está indiferente.
Então não olhe para a sua luta de hoje, para a sua tribulação de hoje e pense, é a ausência de Deus na minha vida. É a ausência de Deus se você está longe dos caminhos do Senhor. Mas para quem está firme aqui, a tribulação ela tem um outro olhar, tem uma outra lógica, tem uma outra maneira de você trazer resposta. O hospital, a enfermidade, as circunstâncias de muita tribulação que vem ao teu coração, você está firme com o Senhor, continua firme com o Senhor. E aí você vai na palavra de Deus para ter a palavra de Deus na sua mente te guiando, não as ideias, os likes e dislikes da vida. Não as besteiras que vêm às vezes querer falar contra uma verdade bíblica. A tribulação vai fazer você trilhar agora para um caminho. Perseverança. E ter um caráter aprovado. Você não pula etapa na vida. Está difícil aquilo que você está passando, mas você está em Cristo Jesus? Continua firme. Porque vai chegar o momento de você ter o caráter aprovado. Mas continua, porque ninguém é graduado nessa etapa. É contínuo. A esperança do Senhor vai vir nessa caminhada. Tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança. Fica firme em nome de Jesus. Sim, talvez você está passando por um momento que teu corpo está abalado e afetado por tantas tribulações que vieram. Nenhum problema você tomar um Vitasay, um remedinho lá, uma vitamina D, porque às vezes está tudo desregulado, está precisando dormir direito, e não adianta nada tomar medicação e o sono está perturbado, você está trocando coisa que vai dar ruim lá na frente. Porque às vezes tudo que você precisa, em primeiro lugar, fazer é colocar o sono em dia. O teu mau humor, a tua irritação, um monte de coisa. Eu falo isso porque eu sou PhD nessa área. Eu tenho uma... Vai conversar com o Dr. Osmídio aqui, porque o Dr. Osmídio também deve ter ali no seu consultório diversas situações que fala, você precisa dormir mais. Não é de remédio, mas o remédio às vezes vai ter que entrar na vida. Mas de novo, por que eu estou falando isso? Porque você não vai ignorar problemas às vezes que você está tendo emocionais na vida e achar que não é nada demais. Não, importa, presta atenção. Mas ao mesmo tempo, você está em Cristo Jesus, a tribulação faz parte desse mundo caído e da maneira como o Senhor vai trabalhar em nós. Mas não invente coisa também, problemas de uma falta de Deus na tua vida, pelas tribulações que às vezes você se coloca no caminho, porque tem uma outra estrada de tribulação aí, que são das besteiras e erros e pecados que a gente comete. A gente está falando agora aqui do caráter daquele que está em Cristo Jesus, da vida, porque a gente está falando sobre experimentar o amor de Deus, e mesmo que eu tenha tribulação, o amor de Deus já foi derramado na minha vida por meio de Cristo Jesus. Não é por ausência de problemas. O amor de Deus está aqui hoje para cada um de nós. E aí o terceiro ponto que eu quero lembrar a você é que esse amor de Deus, sim, ele é experimentado por cada um de nós que estamos em Cristo Jesus. Você que é discípulo de Cristo, em alguma medida. Porque o versículo 5, mais uma vez, fala, Deus derramou o seu amor. E aí eu vou olhar para a igreja, fiquem tranquilos, eu não vou errar de novo. Vou ficar olhando para o tablet aqui. Deus derramou o seu amor em nossos corações. Em alguns? Para alguns privilegiados da igreja evangélica? Para alguns privilegiados que hoje ganham um prêmio pela sua fidelidade? Não. Em nossos. E o texto diz, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Em nossos corações e nos concedeu. É sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus. Não é sobre pobre e rico. Não é sobre se você é negro ou branco. Não é sobre se você tem um problema étnico para ser resolvido ainda. É sobre, você está em Cristo Jesus. Aqui não é sobre gênero.
não é sobre mulher e homem, não é sobre idade. Aqui é nosso e nos. Ele derramou, se você está em Cristo, e louvado seja o Senhor, porque é assim. E o mesmo grupo que recebeu o Espírito Santo também teve o amor de Deus derramado em seus corações. Não está, olha, tem um dique ali freando isso de acontecer. Não, foi derramado. Não são experiências separadas, é algo que é aqui permanente, está acontecendo. Só que a pergunta é, a quem foi dado o Espírito Santo de Deus? A quem está acompanhando aqui é um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, cônjuge. Ele foi derramado porque você chegou próximo e sentou perto de alguém que você considera espiritual, uma vida íntegra? Não. Paulo mesmo vai dizer em Romanos 8, 9, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ponto. Você pode ser batista e não pertencer a Cristo. Você pode ser católico e não pertencer a Cristo. Você pode ser de nenhuma igreja e não pertencer a Cristo. Você pode ser pentecostal, no nome, e não pertencer a Cristo. E é triste. É terrível. Você pode dar dízimos e ofertas e servir aqui na igreja e não pertencer a Cristo. Porque não é sobre uma ideia, é sobre você recebeu esse amor de Deus derramado no seu coração, tem experimentado isso, não porque eu sinto, estou sentindo. Não, não é sobre isso. É pela fé, é graça, mas é uma convicção que te toma. Mas a questão aqui é que tem que ter o Espírito de Cristo. Tem que pertencer a Ele. Aliás, é interessante que esse texto fala de Espírito de Deus, de Espírito de Cristo, mas é uma coisa só. É o Espírito Santo de Deus. Olha a segunda parte do versículo 9, que a gente acabou de ler. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não sou eu que estou falando, isso é um alívio. Não é um outro pastor que eu estou citando aqui também para falar assim, olha, e eu estou citando John Stott que está dizendo isso no seu livro tal. Seria verdade, mas não é John Stott dizendo, não é um outro autor que você admira. A palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, falando sobre isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você pode estar aqui há 10 anos nesse auditório, ou em outra igreja, ou sei lá o quê. E é terrível não pertencer a Cristo. E isso é o que está acontecendo em muitos ambientes, inclusive aqui no nosso meio hoje, talvez. Isso que a gente está vendo Brasil afora, mundo afora. Pessoas que cantam música religiosa, música cristã, evangélica. Gente que lança livro cristão, temática evangélica e outras coisas. E tem gente, inclusive, liderando a igreja evangélica, mas que parece que não pertence a Cristo. Lógico, irmãos, eu não estou aqui com uma lupa, um microscópio espiritual aqui para tentar identificar agora as questões aqui. Estou falando o que o texto está dizendo. A questão é, você tem o Espírito de Deus? Porque isso vem por meio de Jesus Cristo. Irmãos, de novo, com todo respeito e temor a Deus, não vem por meio de Buda, não vem por meio de pedras, como é que fala a palavra? De energia, né? Cristais mágicos ou com coisas espirituais nesse negócio. Não precisa fazer uma viagem, né, para ter uma experiência transcendente. Não fala sobre espiritismo aqui. Não vem por meio de Allan Kardec. Eu não estou falando como deboche, estou falando como a palavra de Deus está dizendo. Não vem por meio do Papa, porque sim, nós temos uma diferença com a Igreja Católica. Podemos ter respeito com os irmãos católicos. Mas chegou o tempo que a gente tem que falar, irmãos, teve a reforma protestante para apontar algumas diferenças com a Igreja Católica. Porque não é a autoridade papal
que me afirma sobre estar em Cristo? É a fé em Cristo Jesus. É a graça. E não tem mais nada intermediando a mim e ao Senhor, a não ser Cristo Jesus, ao meu Deus. Então, há diferença. E é hora de você pensar sobre isso. Mas a gente trata com respeito, por favor. Mas aqui é o texto que fala. Paulo está falando, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Mas tem que pertencer a Cristo para ter o Espírito Santo. Porque não é eu estou recebendo o Espírito Santo. Eu estou falando... Não sei se você sabe que línguas estranhas, outros grupos religiosos também praticam. Não é uma coisa só da glossolária pentecostal ou carismática ou de outras tradições cristãs evangélicas na história. Falar em línguas estranhas, outras experiências religiosas também produzem esse negócio. Então não é sobre isso aqui. Só que tem algo que acontece na nossa vida, que acontece no nosso coração, e todo verdadeiro cristão prova o derramar do amor de Deus na sua vida. Eu vou repetir. Aqui eu não estou falando que você sente um frio na barriga, na coluna, onde quer que seja. Quero falar que todo cristão verdadeiro prova o derramar do amor de Deus em seu coração. De alguma maneira, de alguma medida. Não apenas argumento, não apenas lógica, porque faz parte da experiência, mas tem algo de experimentar o amor de Deus na vida, porque esse texto está falando sobre isso. Mas Paulo também diz que o Espírito Santo abre os olhos do coração daquele que está em Cristo Jesus. Há uma obra do Espírito Santo aqui, porque a gente não consegue ver a beleza da glória de Cristo, da cruz, do Calvário, se não for algo que o Espírito Santo abre os nossos olhos. Chega um ponto que não é convencimento, não é sobre argumentação. A gente argumenta, eu estou fazendo aqui, estou tentando pregar a palavra com razão, usando uma lógica que você compreende, mas chega um momento que é a obra do Espírito Santo na vida de cada um. E, irmãos, isso aqui é um alívio, porque não é sobre agora eu vou convencer, agora eu vou conseguir. Eu joguei de um jeito aquele argumento da minha fé que é impossível ele rejeitar a palavra de Deus agora. E eu vou puxar. Não. Eu tento trabalhar o texto, eu tento ler, eu tento meditar, refletir, assim como você. A gente tenta, elabora, mas para a glória de Deus. E a obra lá, no final, é uma obra do Espírito Santo. E aí, mais um ponto para a gente entender, porque a gente está falando agora que essa experiência do amor de Deus é experimentado por todos os cristãos de alguma medida. Eu não estou falando que é igual na vida de todo mundo, que você experimenta de Deus. É diferente para alguns, mas, por outro lado, o que eu quero dizer é que essa experiência ela é para todos. Não é sobre classe A, B, C ou D, mas varia. Essa experiência, ela vai variar da minha vida para a sua vida, porque são diversos textos que falam para nós buscarmos, sermos cheios desse Espírito Santo de Deus. É possível buscar uma experiência mais de plenitude do Espírito Santo, mais completa. Não sei se essa palavra fica adequada aqui, por favor, conte um pouco aí. Porque eu não quero dizer incompleto, querendo dizer que falta o Espírito Santo de Deus na tua vida. É uma outra coisa. Quem é do Senhor tem o Espírito Santo de Deus. Mas todo dia a gente precisa buscar o Senhor. Versículo 5. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Mais uma vez, algo aconteceu no nosso passado, na nossa história, ou talvez vai acontecer hoje na tua vida. Você confessando Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, e pela fé você vai ter a experiência do novo nascimento, e esse Espírito vai ser derramado na sua vida, pela confissão que você
vai fazer diante do Senhor. Mas tem algo que acontece agora e vai continuar. Tem o derramamento, mas vai ter expressões variadas dessa presença do Senhor na nossa vida. Sim, o Espírito ele é dado uma vez por todas sobre a igreja do Senhor. Há esse derramar do amor de Deus, em alguma medida, a cada um de nós que estamos em Cristo. Mas o agir dele vai variar, vai ser diferente. Vai ter uma diversidade da maneira dele fazer isso, de tempos em tempos, de pessoas em pessoas. E a gente tem outros textos bíblicos para entendermos isso, irmãos. Porque, como aquela declaração do espanhol, né? Casa, aí depois de 30 anos ele está lá, passando por um aconselhamento conjugal, vai falar com o pastor, e ele está em crise, e a esposa dizendo que ele não amava, que ele não demonstrava amor, as palavras, ela fala primeiro, e depois ele tem a palavra, o pastor pergunta, mas e você, o que tem a dizer? Pastor, eu sou um homem de palavra, eu disse que amava ela lá no dia do nosso casamento, estou fiel àquela palavra, e eu não preciso ficar repetindo isso todos os dias. Tem gente que é assim com o Senhor. Eu recebi Cristo na minha vida, venho à igreja e bora seguir a vida. Pagar as contas, ser íntegro, dar o dinheiro quando é comentado alguma coisa. Parece que não está sendo conduzido pelo Senhor. Está casado, não se divorciou, mas não é cheio. Sim, quem sou eu para dizer o que foi genuíno ou não, na tua experiência de conversão? Mas a conversão não é só sobre céu e inferno, é a maneira como a gente vive aqui, nessa terra onde Deus nos colocou, nessa missão que estamos aqui. E importa, sim, a maneira como nós vivemos agora. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança. Voltou a palavra aqui, de Cristo. Por quê? Porque parece que às vezes a gente se afasta de ser conduzido e sai desse caminhar do amor de Deus, de ser cheio, e uma caminhada bonita, viva, empolgante, e a gente precisa orar isso, orar por isso. Paulo está falando, Senhor, conduz o coração, porque parece que o coração quer tomar outros rumos, que parece que o coração quer pegar outros caminhos. Sim, um dia esse coração se rendeu ao Senhor, o Espírito Santo veio habitar, mas se eu não pedir para o Senhor conduzir esse coração dia a dia, ele quer pegar outras estradas, quer experimentar outros sabores da vida, que são também atraentes, tem a sua atração, tem a sua satisfação, tem o seu valor. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida? Ele quer conduzir o meu coração para eu entender que a satisfação da minha vida é no Senhor. É na sua palavra, é em servi-lo. Ele quer conduzir a minha vida para que o meu olhar, a cobiça, seja lavada pelo sangue de Jesus dia a dia. Para que eu deseje aquilo que é do Senhor. Não as coisas desse mundo. E por favor, quanta coisa boa para a gente desfrutar nesse mundo. Quantas coisas para a gente experimentar em experiências de viagem, de sabores, de alegria. Mas quando isso aí é mediado e conduzido pelo Senhor, uau! É outra coisa. Uma coisa é você ir ali nas cataratas ali do Foz do Iguaçu, mas não sendo conduzido pelo Senhor ali. Como assim? Você vai lá e fala, uau, que bonito, e tira um selfie. Cadê o Edson e a Mary, que são experts? Quer ser conduzido bem ali e não se perder? Fala com o Edson e com a Mary. Conhece bem aquela região. Mas chega ali, tira um selfie. Bacana, posta tudo. Outra coisa, você chegar ali, sendo conduzido pelo Espírito do Senhor também. E ao olhar tudo aquilo, falar, uau, como o nosso Deus é bom. Como o nosso Deus é grandioso demais. E olha tudo isso para desfrutar. E isso ainda porque passou pela queda. Isso ainda porque teve um Itaipu no meio do caminho.
que mudou tudo aquilo. Quem pensa que aquilo é uau, é quem não sabe o que eram 7 quedas antes. Porque tudo aquilo ali já foi marcado mais ainda pela queda e por outras escolhas dos homens. Irmãos, é isso. O que é a gente ser conduzido na vida, mas se o Senhor conduzir o nosso coração ao amor, você vai nessa direção do amor de Deus hoje, amanhã e depois de amanhã e até o dia de Cristo. Agora parece, eu quero falar aqui para os adolescentes e jovens que estão aqui com a gente hoje e para os mais idosos também, porque sabem dessa experiência de como o nosso coração às vezes quer pegar outros caminhos. E esse caminho em direção ao amor de Deus, tem que perseverar, porque há tribulação que é para produzir esperança, esperança que é para trazer um caráter aprovado que vai manifestar a esperança que temos em Cristo Jesus, mas precisamos ser conduzidos, precisamos orar por isso, senão Paulo não faria essa oração, não estaria registrada essa oração se não fosse necessária. Aliás, teu coração está firme no Senhor hoje? Talvez não, mas você é de Cristo. O fato de você não estar firme hoje, cheio do Espírito de Deus, não quer dizer que você não é do Senhor, mas é dia de você orar. Senhor, me conduza o meu coração para a Tua presença, para me encher de novo da Tua plenitude. Você está vivendo um momento de, como é que fala? Repete os universitários. Mornidão. É isso? Agora a minha palavra aqui fugiu no português. Mas você está morno? Você entendeu? Vamos simplificar. Está morno aí na tua caminhada? E acha que é assim mesmo? Porque o primeiro amor passou. Tem crente que você senta do lado e ainda faz isso. Fala, ele está no primeiro amor ainda, não sabe o que vem pela frente. Que é isso? Que linguagem é essa? Pelo amor de Deus. Eu falo pelo amor de Deus mesmo. Pelo amor de Deus. Está voltando de um acampamento encorajado. Aí o pai fala, é só fogo de palha, que eu já passei por isso. Que isso? Não, é fogo de Deus sim. E que fique sendo conduzido pelo amor de Deus, mas precisa continuar sendo conduzido. Esse que é o problema. Precisa continuar orando. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus. Agora, o que é avivamento, irmãos? Avivamento é quando muitos são conduzidos nesse amor de Deus. É isso que nós estamos orando aqui para a nossa igreja. E precisamos orar por quê? Porque precisamos orar. Básico. Porque chega uma hora que fala, Senhor, não é pela minha força, não é pela força dos meus irmãos, é pelo Teu Espírito. E é isso que nós clamamos, vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Porque não é argumento que faz você ser convencido do pecado, é um quebrantar do Senhor na minha e na tua vida. Aí a gente quer que haja perdão no nosso meio, que haja alegria no nosso meio, que haja um monte de coisa no nosso meio, mas não é produzido por ideias, não é produzido por mensagens bonitinhas. Tem que ter o poder de Deus no nosso meio. Tem que despertar de novo, tem que acordar de novo. É por isso que, Senhor, nos livra de ter uma igreja intelectualoide aqui, bacana, a gente cita livro, fala, e apresenta slides bonitos, e isso, aquilo, outro, e não tem o poder de Deus. Tem misericórdia, Senhor, mas junta nosso esforço, porque o nosso esforço faz parte da vida. Tem que trabalhar, tem que labutar, tem que perseverar, tem que continuar tudo, mas tem que ter o poder de Deus. Tem que ter o poder de Deus. É você sair amanhã, você vai para o trabalho, você vai tentar fazer o teu melhor na tua venda, nas tuas conversas, na tua educação, na tua prova. Mas não importa se você é adolescente enfrentando uma prova ou um adulto aqui em outra etapa da vida. Tem que ter o poder de Deus na vida para ser conduzido até o fim. Porque a vida tem tribulação, mas essa tribulação vai nos ajudar agora a perseverarmos, para termos o caráter aprovado e a esperança do Senhor em cada um de nós, em nome de Jesus. Mas vou citar mais um texto, 2 Coríntios 13, 14, porque não é interessante? Ali no final do capítulo 13, Paulo fala sobre uma bênção aqui, conhecida, aliás, dos irmãos, ou de muitos aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos vocês. Uma oração trinitária. Trinitariana, se eu posso falar assim. Paulo clamando a Deus. Presença do povo aqui. Mais uma vez, para quê, irmãos? Para tornar o amor de Deus de alguma maneira que aconteça no nosso meio, que se manifeste no nosso meio. Irmãos, aqui não é uma oração, eu não vejo assim, algo como se fosse só a frase solta no ar. Não, há muita riqueza nessa oração. Assim como no texto, não está aí no slide, mas no texto de Romanos 8, 35 e 39, que Deus permitindo, chegaremos lá em breve. Romanos 8, 35, que vai falar que nada pode nos separar do amor de Deus. Se nada pode nos separar do amor de Deus, por que Paulo ora sobre esse amor de Deus agora esteja com vocês? Mas a razão é que, sim, o amor de Deus está sempre presente, pela fé está, cremos assim, mas a gente não experimenta isso com a mesma intensidade. Não. Há tribulações que tentam sufocar essa verdade que temos revelada das Escrituras. Irmãos, no dia do luto, é claro que há um consolo do Espírito Santo que vem sobre o coração daquele que é do Senhor. Mas você oscila nos sentimentos. Você oscila ali, dependendo da intensidade, do como foi, como é que você passou, quantos dias está ali naquela situação toda. Você vai sendo esmagado ali nas suas forças. E às vezes até você fica pensando besteira. Por quê? Porque os nossos pensamentos vão para cá, vai para lá. E é isso, tudo, um monte de coisa acontece. Mas uma das coisas que a gente sabe, precisa ser um ET espiritual para revelar aqui. A gente experimenta o amor de Deus e à medida, olha, hoje está diferente, hoje parece até que está assim, mais, sabe, calminho, nada muito novo. Aliás, é o que acontece com muitos de nós. A gente vem aos domingos aqui, vai embora, hoje é um culto normal. E a gente quer, de alguma maneira, decifrar esse negócio, mas quem disse que ia ser anormal você ia sair pulando aqui a escada até chegar no carro, no estacionamento? Quem disse que seria isso? Então vai ser um dia normal, mais um dia. Bendito seja o Senhor por isso também. Já pensou se todo dia a gente rodopiasse na fé? E, meu Deus do céu, sai esgotado, você sai acabado com as suas energias. Não é todo dia, não é toda hora, mas, contudo, tem uma oração aqui. É uma oração bonita de Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Assim eu creio, assim eu oro pela vida dos irmãos aqui. Tem que orar, irmãos. Não é o que eu estou achando. Não é sobre como é que eu estou sentindo. A questão é que tem que entrar a palavra de Deus. Tem que entrar e se depender de ser cheio do Espírito Santo, porque, sabe, a gente tem um negócio que vai ser até Jesus transformar esse corpo. A gente tem um vazamento aqui, permanente. A gente é cheio do Espírito Santo de Deus, mas sai do culto aqui e já começa uma coisa que não fica permanente. Precisa de novo, e amanhã de novo, mas o Espírito Santo habita em mim. Eu estou em Cristo. Essa habitação, ela nunca vai deixar de acontecer. Não confunda as coisas. Agora, eu preciso me encher de novo. Eu preciso de mais do Senhor. Eu preciso orar mais uma vez. Aliás, olha que oração que Paulo nos deixa aqui. Estou terminando. Efésios 3, versículos 14 a 19, que a gente já meditou, inclusive, em outra série. Mas só ler já mostra que a qualidade dessa oração, a intensidade, a força dessa oração. Paulo diz: ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, não é de qualquer maneira. Preste atenção nas palavras. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de
toda a plenitude de Deus. Irmãos, olha para essa oração de Paulo. Não está aqui à toa, pedindo para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Eu também. Eu preciso disso. Como é que é essa experiência? Conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. O versículo 17, que a gente acabou de ler. Paulo fala, pede, sejam arraigados e alicerçados em amor, para que possam compreender esse amor incompreensível. Quer dizer, não é de qualquer maneira, não é tanto faz, não é me ausentando de onde a palavra de Deus é ensinada, de uma caminhada de discípulo de Jesus com outros discípulos de Jesus, é permanecendo, é ficando firme. Interessante que Paulo ora aqui, versículos 16 e 17, pelo fortalecimento do Espírito no homem interior, para que Cristo habite manifestamente no coração pela fé. Que oração! Terça-feira agora, vamos orar essa oração por cada um de nós. No nosso momento agora de consagração da igreja, de oração. Por quê? Porque precisamos. Agora esse aqui, irmãos, esse texto de Efésios não tem ligação com Romanos 5:5? Hello? Não tem ligação com o texto que a gente já leu lá atrás? Deus já derramou o seu Espírito. Deus derramou o seu Espírito, mas a gente precisa orar, clamar, permanecer na presença dEle, experimentar esse amor, viver a intensidade desse amor, continuar nesse amor. Irmãos, duas coisas que Paulo fala repetidas vezes nos seus textos e aqui. Ele escreve para que as nossas mentes fiquem na verdade do Senhor, da sua palavra, em Cristo, toda hora. Mas ele fala sobre orar para que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, para ver a glória do nosso Senhor. E eu vou terminar citando Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, quando ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Você crê? Vamos ficar em pé e orar. Vamos orar. Porque mais uma vez, irmãos, o que a gente está pregando aqui hoje e crendo é algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Sim, o Senhor queremos aprender, mas faz aquilo que só o Teu Espírito pode fazer. É abrir os nossos olhos. Mas creia. Creia. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos voltar a esse texto de Paulo em Romanos, Senhor, e sermos aqui hoje exortados, encorajados. Ó Deus, Teu Espírito Santo habita em nós, cremos assim. E queremos orar, Deus, porque precisamos ser cheios do Teu Espírito. Precisamos viver na plenitude do Teu Espírito. Por isso, Senhor, como Paulo aqui ora também, nos conduza. Dirige cada um de nós aqui nesse novo mês, nessa nova semana, no ciclo que cada um está vivendo. Há irmãos aqui vivendo desafios profissionais tremendos. Há alguns aqui vivendo desafios familiares, Deus, tremendos também. Há alguns irmãos precisando de uma resposta do Senhor também, nesse agora. Mas, Senhor, com tudo isso, oramos que possamos ficar firmes no Senhor, porque Tua palavra diz que há tribulações presentes na vida de cada um aqui que está em Cristo Jesus. Mas nos ajude a perseverarmos no Senhor, para que tenhamos um caráter aprovado e a esperança do Senhor em nossas vidas. Nós oramos também hoje por salvação, porque alguns aqui precisam ter os olhos espirituais hoje iluminados pelo Teu Espírito Santo. Algo que só o Senhor pode fazer. E pedimos que hoje haja a convicção, arrependimento verdadeiro, confissão de pecados, e que hoje haja a experiência verdadeira do novo nascimento. Faz isso para a glória, honra e louvor do Senhor na vida da Tua igreja. Assim nós oramos, porque
cremos em Cristo Jesus, na tua palavra. Amém.